ist mein und ich bin sein. Er erkaufte mich mit Blut, machte meinen Schaden gut. Welch ein Heiland, welch ein Heiland, oh, ist Heiland Jesus ist, wenn sein Heiland Jesus ist. Loben muss ich ihn und preisen. Ich bin sein und er ist mein, und ich bin sein und er ist mein. Welch ein Heiland, er gab sich und sein alles hing für mich. Seine Liebe wundersam ist, die mich gefangen nahm. Welch ein Heiland, welch ein Heiland, oh, wie Heiland Jesus ist, ein Heiland Jesus ist. Loben muss ich ihn und preisen. Ich bin sein und er ist mein, und ich bin sein und er ist mein. Welch ein Heiland, Schritt für Schritt, trägt er mich und wandelt mit, leitet, hütet und bewahrt, treu mich auf der Pilgerfahrt. Welch ein Heiland, welch ein Heiland, oh, wie Heiland Jesus ist, ein Heiland Jesus ist. Loben muss ich ihn und preisen. Ich bin sein und er ist mein, und ich bin sein und er ist mein. Welch ein Heiland, seine Hand bringt mich in das Heimatland, und in
Amados irmãos e irmãs, ich heiße euch alle recht eu vos herzlich desejo as boas-vindas de coração in dem teuren Namen no precioso nome unseres Herrn do nosso Senhor Jesus. Jesus Cristo. Wir danken dem Herrn, Nós agradecemos ao Senhor dass wir auch heute Morgen que também hoje, nesta manhã, das wahrhaftige Wort podemos ouvir a verdadeira palavra de von Deus Bruder Frank. a partir do irmão Frank. Wir danken dem Herrn, Nós agradecemos ao Senhor dass uns que Ele den Weg gezeigt hat, nos mostrou o caminho, wie in Jeremia como 42, em Vers Jeremias 3 heißt, 42, versículo 3 está: dein Gott o Senhor teu Deus wolle uns den Weg angeben, queira nos mostrar den o wir caminho einschlagen sollen, que temos que andar und wie wir uns e como verhalten. nós temos que nos portar. Auch dieses Wort Também essa palavra für uns geschrieben worden. está escrita para nós. Der Herr will uns O den Senhor Weg angeben, nos quer mostrar o caminho. liebe Brüder, liebe Schwestern. Amados irmãos e irmãs, Hat uns nicht nur den Weg Ele angegeben, não somente nos mostrou o caminho, hat uns auf diesen Ele Weg também gestellt, nos colocou nesse caminho, auf den schmalen Weg, no caminho auf estreito, dem wir gehen dürfen, no qual podemos dem andar Herrn entgegen. em direção ao Senhor. So können wir dem Herrn Assim nur podemos somente agradecer-lhe loben und e preisen, louvar e glorificar o Senhor, dass uns que Ele bei der Hand genommen nos hat. tomou em nossas mãos. Bevor wir ins Antes Gebet de gehen, irmos à oração, möchte ich aus desejo 2. Petrus, ler de 2 Pedro, Kapitel 1, capítulo vom 1, Vers 16 a partir do versículo 16 e até 21. 2. Petrus, 2 Pedro, 1, capítulo 1, Vers 16. versículo 16. Denn wir sind Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus als wir Cristo, euch die Macht seguindo fábulas artificialmente compostas, Jesus Christus mas verkündigt, nós mesmos vimos sondern a sua wir sind auch majestade. seiner wunderbaren Herrlichkeit gewesen. Denn von Gott, Porquanto dem Vater, ele recebeu hat de der Deus Ehre Pai und honra Verherrlichung e glória, empfangen, als von quando der da magnífica hocherhabenen glória Herrlichkeit lhe foi jener dirigida Zuruf an a ihn seguinte erging. voz: Dieser Esse ist mein é o meu geliebter filho Sohn, amado, an dem em ich quem me tenho wohlgefunden comprazido. Diesen Ruf E ouvimos haben wir esta ja voz vom Himmel her dirigida erschallen do hören, céu, als wir mit estando ihm nós auf dem com heiligen ele no Berg Monte Santo. waren. Und E umso temos fester muito firme steht a uns palavra nun dos das profetas, prophetische Wort, das wir besitzen, a qual bem fazeis em estar atentos auf dieses Acht zu geben, como a uma luz que alumia das em in einem lugar dunklen escuro, Ort scheint, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Dabei müsst ihr euch Sabendo vor allem primeiramente darüber klar isto, sein, dass keine que nenhuma Weissagung profecia der Schrift da Escritura é de particular interpretação, denn noch niemals porque a profecia ist eine nunca foi Weissagung produzida durch menschlichen por vontade Willen de homem gegangen, algum, sondern mas vom Heiligen os Geist homens santos de getrieben, Deus haben falaram, Menschen inspirados Gott ausgesandt. pelo Espírito Santo. Im Vers 19 No versículo 19 está aqui tão maravilhosamente: umso fester e steht quão uns mais nun firme das temos a prophetische palavra Wort, profética das wir besitzen. que possuímos, sim. Liebe Brüder und Amados Schwestern, irmãos e irmãs, wir besitzen nós das possuímos prophetische a Wort. palavra profética. Wir werden es nicht nur empfangen, Nós não wir somente haben receberemos, es nós bereits empfangen. já possuímos ou já recebemos. Fiel Senhor, nós te agradecemos Und wollen dich loben e und queremos te preisen louvar e und dich glorificar alle Ehre e geben, trazer-te toda a honra dass du que tu uns auf diesen Weg gestellt hast. nos colocasse nesse caminho. Herr Jesus, Senhor diesen Jesus, schmalen Weg, den wir jetzt eingeschlagen nesse haben, caminho estreito no qual
entramos, esteja nos ajudando dass wir alles ablegen para que possamos rejeitar tudo deinen Augen nicht, que não serve para nada diante dos teus olhos, vor dir stehen para que dürfen. possamos estar um dia de pé diante de ti em vestes brancas. Herr Jesus, Senhor Jesus, wir können dich nur loben, nós somente podemos te louvar e glorificar dir danken, e te agradecer dass du noch derselbe bist. por tu ainda seres o mesmo, Du zu uns redest que tu ainda falas conosco am heutigen também no dia de hoje. Dir, treuer Herr, A ti, fiel Senhor, seja o louvor, gratidão e glória no nome de Jesus. Amém. Auch ich möchte Também eu desejo ganz saudar a todos grüßen de todo o coração und willkommen e heißen desejar as boas-vindas von einem Ende der Erde, de um canto da terra até o outro. besonders Especialmente, wünsche ich allen, eu desejo a todos os irmãos servidores dass sie Gottes Wort so que weitergeben, passem a palavra de Deus de tal forma como está escrita, ohne jegliche sem Deutung. nenhuma interpretação. Wir werden auf das, was Bruder Keller Em relação àquilo que o irmão Keller leu, auch nós ainda eingehen. entraremos brevemente. Wir leben Nós vivemos, de fato, in einer ganz num besonderen Zeit. tempo muito especial. Die Wiederkunft O retorno des Herrn do Senhor steht nahe está bevor próximo und das Ende e o fim der Zeit do auch. tempo também. Wir haben tatsächlich Nós, de fato, in dem göttlichen Heilsplan no Conselho de Salvação Divino, genaue Einteilung. temos a repartição precisa. Recebemos, Es waren 4.000 Jahre foram 4.000 anos von Adam de Adão bis Christus. até Cristo. Jetzt Agora, sind gut são 2.000 Jahre vergangen. algo de 2.000 anos que se passaram Lesen e nós lemos no Apocalipse, im 20. no capítulo 20, von der 1000-jährigen do reinado milenar unseres Herrn do nosso Senhor auf aqui sobre a terra. und danach E após, lesen wir, nós lemos dass der neue que Himmel o novo céu und eine neue e uma nova terra kommen werden. virão. Gott hat einen Deus Heilsplan. tem um plano de salvação. Zeit hat O begonnen, tempo começou Zeit e o tempo terminará. Ewigkeit Eternidade não begonnen jamais começou und wird e auch também nie. jamais terminará. Unsere Aufgabe ist, Nossa tarefa é, aus der heiligen a partir da Santa Escritura, zeigen, mostrar dass wir jetzt que tatsächlich agora nós de fato Ende chegamos der Gnade no fim do tempo da graça, sind, dass dieses que der letzte esta Zeitabschnitt é a última etapa antes do retorno de Jesus Cristo ist und dass der Herr e que o Senhor, sein Erlösungswerk Ele finalizará sua obra de redenção und wir e nós, Gnade pela graça, die Vollendung mit vivenciaremos o aperfeiçoamento und wir glauben e nós cremos Verheißung, die na der promessa que o Senhor hinterlassen nos deixou. hat. Ich gehe hin, Eu irei euch die Städte vos preparar zubereiten um lugar und komme e wieder, voltarei euch zu mir, para vos levar comigo, damit para ihr estardes da seid, lá onde também eu auch ich. estou. In dem Na palavra de introdução, haben wir besonders die Betonung nós auf das vimos a ênfase especial na palavra profética gehört. Und wir haben e, tatsächlich de fato, drei besondere temos três aspectos especiais Verkündigung. na proclamação. Einerseits Um lado, den prophetischen
a parte profética, a parte de ensinamento, a parte evangelística, e nós desejamos que todos ouvem a palavra de Deus agora e creem nela, vivenciem sua preparação para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo. E nós leremos algumas passagens bíblicas, especialmente a coisa principal que nós, como filhos e filhas de Deus, fomos determinados para vermos a glória de Deus, que nós recebemos a colocação na filiação que Deus fez de filhos de homens, filhos de Deus, e que Ele nos concedeu a vida eterna. Vamos ler agora para a palavra que o irmão Keller já nos leu, ainda algumas passagens bíblicas. Por favor, nós lemos de Romanos, capítulo 1, versículos 1 e 2. Romanos 1, versículos 1 e 2. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor. Por favor, peguem cada palavra e levem ao coração. Creiam e agradeçam ao Senhor por isso. Paulo, ele pôde se referir a um chamado, ele pôde dizer aonde, quando e como aconteceu, quando ele foi colocado no ministério, e então recebeu a maravilhosa afirmação que ele deveria proclamar a mensagem de salvação divina, assim como Deus havia anunciado no Antigo Testamento através dos seus santos apóstolos de antemão. Não é isto poderoso que Deus, no Antigo Testamento, Ele anunciou tudo o que deveria acontecer no Novo e faz parte do plano de salvação de Deus. Sim, de antemão Ele deixou anunciar através dos profetas e pôde então prometer isso. Eu já disse numa transmissão, no Novo Testamento, nós encontramos 54 cumprimentos do Antigo Testamento. Tudo aquilo que havia sido predito do nascimento do Redentor até a sua ascensão, tudo foi predito no Antigo Testamento, e no Novo Testamento nós encontramos as 54 passagens passadas de novo, nas quais foi confirmado o que no Antigo Testamento havia sido anunciado e prometido.
Então, não algum evangelho, mas o evangelho que Deus anunciou através dos seus santos profetas de antemão. E por isso, o Antigo e o Novo Testamentos estão em concordância harmônica 100% um com o outro. Nós somos gratos a Deus o Senhor, mas alguns pontos ainda em função, voltando à palavra de introdução, por favor. Nós lemos de 2 Pedro 1, versículo 16. Porque não vos fizemos saber a virtude de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Graças seja ao Senhor, testemunhas oculares, testemunhas com os ouvidos daquilo que naquela época aconteceu. Nós não seguimos explicações espertas ou fábulas humanas, mas vimos a palavra santa de Deus no seu cumprimento e passamos a vós, crentes de coração, recebam e creiam somente e como a Escritura diz. Por favor, lemos de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19a. 2 Pedro 1, versículo 19a. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual possuímos, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro. Amém. Graças seja ao Senhor. Nós falamos hoje 100% o mesmo. Quão mais firme temos então a palavra profética. Louvado seja o Senhor, que a proclamação dos profetas e então a confirmação e proclamação dos apóstolos estão 100% de acordo. E isto é maravilhoso. Saber que na Santa Escritura não há uma contradição sequer, mas tudo é, de fato, tudo está ordenado biblicamente, divinamente, e podemos ver e compreender, e testemunhamos ainda hoje quão mais firme, também no nosso tempo, tivemos as mais diversas interpretações e explicações. Para nós testificamos, sinceramente e honestamente, para nós vale para sempre. Quão mais firme temos a palavra profética que possuímos, está em nossa possessão, foi passado para nós. Nós não falamos somente sobre isso. Nós possuímos tudo o que Deus prometeu na sua palavra. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo. Não é uma teoria, é realidade divina. E a consumada redenção vale para nós ainda hoje. E nós aceitamos tudo na fé.
recebemos tudo o que Deus nos concedeu em Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Por favor, nós lemos de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. 2 Pedro 1, versículo 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Amém. Também isso tem que ser levado ao coração. E vamos ser sinceros, em todas as direções cristãs, as expressões bíblicas são interpretadas, mas nenhuma profecia da Escritura permite uma particular interpretação, mas, assim como enfatizamos, as profecias têm e encontram o seu cumprimento, elas não precisam ser interpretadas, elas têm que ser vistas no seu cumprimento, quando nosso Senhor deu a promessa do precursor da primeira vinda de Cristo. Uma voz ecoa no deserto: preparai ao Senhor o caminho, ou eu envio o meu mensageiro adiante de mim, para que prepare o meu caminho. Isso não necessitou uma interpretação. Isaías havia profetizado, Malaquias havia profetizado, e no Novo Testamento, estas profecias se cumpriram, encontraram seu cumprimento. E por isso, nós temos que enfatizar que também no nosso tempo, nenhuma profecia da Escritura permite uma interpretação própria ou particular. Verdadeiros filhos de Deus, eles crerão na palavra, a verdadeira palavra de Deus no seu original, e haverão no cumprimento, terão parte no cumprimento das promessas. Ao nosso Deus seja trazida a gratidão por isso, que Ele também, para a segunda vinda de Cristo, na sua palavra, deu promessas claras, até a promessa: vejam, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, agora, no fim do dia da salvação, antes que o terrível dia da ira de Deus venha, tinha que ser passada uma mensagem bíblica, e quando Pedro, ele ressaltou quão mais firme temos, então, a palavra profética. Irmãos e irmãs, o mesmo nós falamos hoje, quão mais firme temos a palavra profética, que o Senhor queria enviar um profeta. João Batista foi um profeta prometido, e assim aconteceu também no nosso tempo. Isso falamos livre e abertamente, que Deus confirmou sua palavra, e no nosso tempo
comissionou o irmão Branham diretamente, divinamente, para trazer a mensagem divina, para nos levar de volta ao começo, pois assim está em Apóstolo, na História dos Apóstolos 3, do nosso Senhor. O céu tem que conter até os tempos da restauração de tudo aquilo que Deus falou através da boca dos seus santos profetas. Então, nosso Senhor permanece no céu até que tudo tenha sido trazido no estado divino. E Deus, de fato, Ele usou o irmão Branham como um profeta, não como teólogo ou reformador, mas como um profeta. Ele o enviou para que a palavra profética fosse colocada novamente à luz do castiçal. E nós podemos, em termos de ensinamento, ordenar tudo biblicamente e trazer ao povo de Deus a palavra do Senhor. Vamos ler adiante. Nós lemos de Colossenses capítulo 1, versículo 9. Por isso, também nós, por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Amém. Também esta é a nossa oração sincera, que Deus possa nos preencher com toda sabedoria atuada pelo Espírito, conhecimento atuado pelo Espírito, possa nos guiar dentro da sua palavra, não a cabeça, mas o coração tem que ser tocado. E assim como os profetas, debaixo da direta inspiração do Espírito Santo, eles estavam assim, e do nosso Senhor está escrito: o Espírito de Deus está sobre ti e te ungiu. Assim é com os apóstolos, assim foi com os apóstolos. Eles foram preenchidos com o Espírito Santo e o Espírito Santo os guiou em toda a verdade. E Paulo tinha todos os crentes diante dos olhos e orou que Deus pudesse preencher os vossos corações para que fé atuada pelo Espírito pudesse trazer conhecimento atuado pelo Espírito, revelação atuada pelo Espírito, que tudo fosse de fato atuado pelo Espírito de Deus naqueles que creem na santa palavra revelada de Deus e ouve santa palavra revelada de Deus. E por isso está escrito: quando o Espírito Santo tiver vindo, então Ele vos guiará em toda a verdade. E isso nós vivenciamos agora, literalmente, que de todas as interpretações, de todas as direções de fé, fomos chamados para fora, para a palavra, para Deus, de volta, para aquilo que Deus falou através de profetas e apóstolos no Antigo e no Novo Testamento, deixou-lhes escrever. Então,
também a nossa oração vai para isso, que todos os ouvintes recebam conhecimento atuado pelo Espírito, revelação atuada pelo Espírito e fé atuada pelo Espírito. E assim, o completo acontecimento de salvação de Deus nos seja revelado e nós possamos ter direta parte nisso. Ó, graças seja a Deus que visitou nossa geração com graça, que de fato fez aquilo o que Ele prometeu. E nós somos filhos da promessa e cremos cada promessa que Deus nos concedeu na sua palavra. Por favor, nós lemos Colossenses 1, versículo 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Graças seja ao Senhor. Não se trata somente de ensinamento, se trata que de fato possamos crer de coração que em Jesus Cristo nós recebemos a plena redenção, o pleno perdão, a plena reconciliação, e que no sangue da nova aliança, tudo o que estava carregado sobre nós, isso foi tirado de nós. E nós, pela fé, fomos justificados, como se nós jamais tivéssemos pecado, como se nós jamais tivéssemos carregado culpa sobre nós. Tudo isto faz parte, então, do passado. E nós podemos, com Paulo, exclamar: se alguém está em Cristo, então é uma nova criatura, uma nova criação. O velho já passou, tudo se tornou novo. Nós somos gratos por tais passagens da Escritura que levamos ao coração e cremos de coração e nos encontramos novamente nelas e podemos nos aprofundar. Por favor, recebam a redenção, aceitem o Senhor. Ele exclamou na cruz: está consumado. Ao Senhor seja gratidão por isso. Por favor, nós lemos de Colossenses 1, versículo 22. No corpo da sua carne, pela morte, vos reconciliou, para perante Ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Amém. Oh, que poderoso! Paulo, ele pôde expressar isso, da plena redenção, que nós somos inacusáveis, irrepreensíveis, fomos colocados diante da face de Deus, intocáveis. Tudo o que fazia parte do passado não está mais aí. O passado não está mais aí. Somente aquilo o que Deus fez em Cristo, somente aquilo vale para nós como crentes. E por isso
Nós agradecemos ao nosso Senhor por isso. Eu peço que esse versículo seja lido mais uma vez com ênfase. Recebam, por favor, na fé. Recebam e aceitem na fé. Vale para vocês que receberam e aceitaram a mensagem de coração. Nós lemos Colossenses 1, versículo 22. Ele, no corpo da sua carne, pela morte, vos reconciliou, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Digam simplesmente na fé: amado Senhor, isso eu aceito. E eu te agradeço a ti por isso, que tu derramaste o teu sangue, que tu me redimiste e me tornaste irrepreensível, intocável diante da tua face. Me colocarás dessa forma. Nosso Redentor, ele nesse corpo veio nesse corpo carnal de pecado, e aqui ele derramou o seu santo sangue divino e nos redimiu, e toda a culpa e pecado ele perdoou para nos colocar irrepreensíveis, inculpáveis diante da face de Deus, como redimidos, como reconciliados, como agraciados, como filhos de Deus. E por isso nós somos gratos. Por favor, nós lemos de Colossenses 1, versículo 15. O qual é imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Graças seja ao Senhor, nosso Senhor e Redentor. Se tornou tudo em tudo. Ele é o primogênito, mas nós somos a congregação dos primogênitos, como na carta aos Hebreus tão claramente foi expresso. Ele, o primogênito entre muitos irmãos, e nós recebemos o direito da primogenitura também. Nós fomos nascidos de novo. Ao Senhor, nosso Deus, seja a gratidão por isso. Nosso Senhor, Ele não somente disse: vocês têm que ser nascidos de novo, senão não podereis ver o reino de Deus. Ele cuidou para que nós pudéssemos ser nascidos de novo através da semente da palavra divina e através do Espírito Santo, da mesma forma como foi com o nosso Redentor. A palavra se tornou carne, e ele, como o primeiro primogênito, ele veio a nós e nos concedeu o direito da primogenitura, para que, como seus irmãos, pudéssemos ser denominados. Ao nosso Redentor seja trazida a gratidão. Por favor, amados irmãos e irmãs, aceitem, são fatos divinos. Agradeçam ao Senhor de coração por isso. Por favor. Lemos de Romanos, capítulo 8, versículo 29.
porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém. O que Deus poderia ainda fazer mais? E eu digo mais uma vez, com ênfase, leiam todos, mais uma vez, esta passagem bíblica. De fato, é assim que nós fomos predeterminados para sermos transformados conforme a imagem do Filho de Deus, que os nossos corpos mortais serão transformados, que nós com Ele estaremos juntos na glória eternamente, que em relação àquilo que aconteceu aqui na terra, não pensaremos mais, mas somente aquilo que Deus fez em nós. E vamos falar mais uma vez, como nós lemos, que Ele, primeiramente, Ele elegeu, Ele também determinou, Ele nos determinou para sermos iguais à imagem, conformes à imagem do Seu Filho. E isso acontecerá na ressurreição. Graças seja a Deus, o Senhor, por isso. Tudo nos foi deixado nessa santa e preciosa palavra, nos foi dito. Não somente do retorno de Cristo, mas o que anteriormente aconteceria. E então, o que acontece quando o Senhor retornar? Que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e que nós, que vivemos, seremos transformados em um momento e seremos elevados ao Senhor nas nuvens. Então, vamos agradecer ao nosso Senhor pelo plano de redenção. E como eu quis dizer, são diferentes coisas que à direita e à esquerda acontecem também no nosso tempo. Nós percebemos que é o tempo do fim e que tudo o que o nosso Senhor predisse, especialmente em Mateus 24, acontece ao nosso redor, sejam guerras ou fomes, terremotos, tempos caros, tudo acontece ao nosso redor. Falta de conselho está aí. Muitos já estão desesperados. Essas são as circunstâncias paralelas que no tempo do fim acontecem antes do retorno de Jesus Cristo. Mas tem que acontecer para que a palavra do nosso Senhor se cumpra. Quando virdes que tudo isso acontece, então levantai as vossas cabeças, porque sabeis que vossa redenção se aproxima. Que Deus possa abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos, abrir nossa compreensão
E então se trata do ponto principal. Em Mateus 24, haviam 3 perguntas que foram colocadas ao Senhor. Quando isso acontecerá com o templo, que não ficará uma pedra sobre a outra, e o que é com o retorno de Jesus Cristo e com o fim do tempo? O Senhor respondeu todas as respostas, e o ponto principal para nós foi o nosso Senhor. Então, no versículo 14, ele enfatizou: o Evangelho, a mensagem de salvação divina, será pregada a todos os povos para testemunho, e então virá o fim. Vocês todos que creem na mensagem do tempo do fim e ouviram do ministério do irmão Branham como Deus lhe revelou a palavra e que missão ele recebeu, e como o Senhor, nas suas 1000 pregações, ele confirmou a palavra, salvou os perdidos, libertou os amarrados, curou os enfermos. No nosso tempo, a palavra de Deus foi cumprida em todos os campos, em espírito, alma e corpo. Foi confirmada em todos esses campos. De fato, se cumpriu o que o nosso Senhor, em João 14, versículo 12, disse: as obras que eu faço, vós também fareis, e ainda maiores que estas, porque eu irei ao Pai. Tudo aconteceu no nosso tempo, e eu agradeço a Deus, o Senhor, que eu, por 10 anos, fui testemunha com os meus olhos e ouvidos do ministério que Deus deu ao irmão Branham. Eu vivenciei tudo pessoalmente, e eu agradeço a Deus, o Senhor, por isso, que Ele me concedeu a graça, mas justamente também em relação àquilo que enfatizamos agora, a mensagem de salvação divina no original, todas as doutrinas bíblicas sobre divindade, sobre batismo, sobre Santa Ceia, sobre a queda no pecado, tudo Deus revelou biblicamente, e o irmão Branham, vamos falar claramente, ele não foi um teólogo, não foi um reformador, ele foi um homem enviado por Deus, e Deus tinha prometido um profeta, então ele foi o profeta que tinha que vir para que a palavra fosse trazida. E nós agora temos o grande privilégio de poder passar tudo biblicamente, o que Deus nos concedeu pelo ministério do irmão Branham, pela graça. Concedeu novamente tudo que os profetas no Antigo Testamento, o que os apóstolos no Novo Testamento, o que eles disseram, e a doutrina dos apóstolos foi colocada novamente à luz do castiçal. Imaginem o que é feito tudo na cristandade. Colocam a mão na água, e a um bebê eles colocam 3 vezes na sua testa. O batismo e o batismo no Espírito faz parte juntos, e por isso o nosso Senhor disse:
na ordem missionária, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E então vem a primeira pregação de Pedro: arrependei-vos e deixai cada um de vós batizar no nome de Jesus Cristo como confirmação do perdão dos pecados. Simplesmente faz parte junto, mas tudo foi mudado. É proclamado um evangelho totalmente diferente. E Paulo, comissionado por Deus, ele teve que em Gálatas 1 dizer: quem pregar um outro evangelho está debaixo de maldição. Meu Deus, o que devemos dizer hoje? Todos proclamam um próprio evangelho, têm suas próprias doutrinas, sua própria confissão de fé, e por isso a exortação séria de aceitar e receber o que Deus nos disse em sua palavra, qual seja: quem crê em mim, como diz a Escritura, sempre, se tudo volta à Escritura. Vamos ler ainda uma passagem. Nós lemos de Mateus, capítulo 12, versículo 50. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Graças seja ao Senhor, quem faz a vontade do meu Pai Celestial. Esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Nós oramos: a tua vontade aconteça assim na terra como no céu. Mas, por favor, não somente em forma geral na terra, mas mão no coração e orai diretamente diante de Deus, inspirados por Deus. Meu Deus, a tua vontade aconteça na minha vida, porque somente quem faz a vontade de Deus será aprovado por Deus. Então, vamos agradecer ao Senhor por sua santa e preciosa palavra. Vamos agradecer ao Senhor que no tempo do chamado para fora podemos viver, da separação, que Deus de todos os povos, línguas e nações e todas as religiões nos chama para fora, de volta para a palavra, de volta para Deus. A essa única fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Temos mais uma passagem, mais uma palavra. Lemos de Colossenses 1, versículo 18. Adiante ele é a cabeça do corpo, qual seja da congregação. Ele é o princípio, o primogênito dos mortos. Ele, que em todos os sentidos tem a preeminência. Para isso, podemos falar um amém e um aleluia. Deus é fiel e nós temos a sua palavra, nós aceitamos sua palavra e toda obra de redenção. Agradecemos ao Senhor por isso, que
que no Espírito e na verdade podemos adorar. Und ich bitte, E eu peço dass alle que todos Markus Kapitel leiam 7, Marcos Vers capítulo 7 7, versículo 7. und ich bitte, E eu peço dass jetzt que gelesen seja lido agora. Vergeblich verehren sie mich, Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. damit kommen wir Com zum isso, Schluss. chegamos ao fim. Es tut weh, Dói, es de schmerzt. fato, Aber der Herr mas o Senhor, hat es gesagt. Ele disse, Vergeblich em vão verehren eles sie mich. me adoram, Vergeblich em vão beten sie. eles Vergeblich, oram em vão, weil sie porque Menschen pegaram Gebote estatutos zu ou ihren mandamentos humanos Ehren gemacht como suas doutrinas. Und das trifft auf alle Isso vale para todas as religiões, auf alle todas Konfessionen as confissões. zu. Sie haben Eles ihre eigenen têm Lehren suas gemacht próprias doutrinas und verkündigen e proclamam, sie. Und alle e ihre Vater unser todos têm todo o seu und Pai alle Nosso e ihre Gebete todas as suas sind orações vergeblich, são em vão. wie der Herr Assim es como o Senhor gesagt disse, hat, vergeblich em vão beten eles sie mich me an, adoram, weil sie porque Menschen Gebote pegaram zu ihren mandamentos humanos Lehren como como haben. suas doutrinas. Und wir enden E nós mit dem terminamos gewaltigen com a Ausspruch expressão poderosa do nosso Senhor. Die wahren Os Anbeter verdadeiros adoradores werden Gott im adorarão Geist a Deus und em espírito in der e na Wahrheit verdade, anbeten, nicht in Não. selbstgemachten Lehren, não as doutrinas produzidas propriamente e não na fé produzida propriamente, não e mais uma vez não. vergeblich, Em vão, vergeblich, wenn der heute, se und bitte nehmt es nicht hoje für übel, não levem a mal, aber wenn der Herr mas se o Senhor allen Gemeinden, hoje allen christlichen Kirchen sagen muss, tem que dizer a todas as igrejas e todas as congregações em vão, o que é então? möge Gott Que Deus possa schenken, conceder graça, dass bei uns que para alles, conosco was wir tudo heute o que hoje vom zweiten nós ouvimos Petrus de 2 Pedro 1, im na palavra de Einleitungswort introdução, gehört und dann auch betrachtet e também haben contemplamos, und alle anderen e todas as outras passagens in Erfüllung bíblicas gehen, que damit se wir cumprem wahrhaftig para que nós verdadeiramente im Geist Gottes in der Wahrheit possamos caminhar no Espírito de Deus e adorar no Espírito de Deus e na verdade, para que as nossas orações possam chegar ao trono da graça, ihm, a Ele, dem ao alleinigen Gott, Todo-Poderoso Deus, sei die Ehre seja a honra e o louvor, seid alle sejam todos gesegnet abençoados im Namen no nome des Herrn do Senhor Jesus Cristo. Christus. Halleluja. Aleluia. Amen. Amém. Ist zu wissen, Jesus Christus, ist mein, der den